vídeo de hoje vai ser sobre a questão da segurança pública, particularmente no estado do Ceará. Mas antes eu quero agradecer ao pessoal que está aí contribuindo com o meu canal e com a minha produção acadêmica, comprando meu livro. E só salientar uma questão importante, porque algumas pessoas têm me perguntado como é que faz para adquirir o livro. Basta que você realize a transação bancária com os dados bancários que estão aí na descrição do vídeo. Mande a foto dessa transação bancária através do e-mail do seminário, seminário.criticacrise.com. Seminário.criticacrise@gmail.com, que tem um site também. E assim que a transação for confirmada, principalmente se for depósito, o seu livro será imediatamente encaminhado pelo correio. Lembrando que nesse e-mail deve estar o seu endereço completo, né? Inclusive com o CEP. Né? Muito bem. Então agora nós vamos diretamente à questão do tema de hoje. Mas para que a gente possa entender melhor a questão da segurança pública no Brasil, dentre outras questões, é preciso a gente analisar um pouco a questão dos discursos. Né? Já está muito claro que daqui por diante a arma principal utilizada pelos neomarxistas, gramscianos, Foucaultianos, né, que são os ícones do movimento revolucionário brasileiro, a principal arma será o assassinato de reputação. Não é novidade, mas no meu entendimento essa será a principal arma, a principal estratégia. Mas para a gente entender um pouco mais como é que isso está acontecendo, é preciso nós percebermos que existem alguns discursos gatilho, né? Alguns discursos impulsionadores e que abrem o leque para que outros discursos se desenvolvam. O principal discurso gatilho, impulsionador, né, de todas essas celeumas que estão acontecendo propositalmente no Brasil, através das mídias e das redes sociais, é exatamente o discurso de que o Lula não venceu as eleições porque estava preso, impedido de se eleger, e que o Bolsonaro, por isso, ganhou as eleições num conluio com o Sérgio Moro. Muito bem. Ontem eu recebi pelo WhatsApp um vídeo muito interessante, cerca de 8 minutos, em que passa uma série de políticos, repórteres, dos mais diversos jornais, sites, etc. E também os formadores de opinião, os conhecidos e muitos desconhecidos, porque está na moda agora. De repente você vê um cara ser entrevistado, você não sabe onde é que ele saiu, né? Qual é a trajetória dele, qual a importância dele, simplesmente é colocado como um grande especialista, um ilustre desconhecido que começa a falar coisas que interessam ao movimento revolucionário brasileiro. Muito bem. Ora, nesse vídeo, e é do conhecimento de todos, havia sempre uma análise de que o Bolsonaro não ia para o primeiro turno, que o Bolsonaro ficaria entre 20% e 30% dos votos, não chegaria ao primeiro turno. A gente até dizendo, artistas de televisão dizendo que passava pelas ruas, fazia uma enquete, e todo mundo dizia que ia votar em Lula e aquela coisa. Políticos, candidatos, fazendo o mesmo discurso, enfim. E nós sabemos que, com todas as suspeitas de fraudes eletrônicas nas urnas, ainda assim o Bolsonaro venceu no segundo turno, porque deveria ter ganhado no primeiro turno. Muito estranho que não tenha vencido no primeiro turno. Ainda assim, o Bolsonaro venceu no segundo turno com 56% dos votos. Muito bem. Então vamos agora nos aproximar mais do tema em questão, a segurança pública, em específico, ou a questão do Ceará. A
partir daí é preciso a gente analisar um outro ponto importante desses discursos. Vamos lá. Muita gente fala por aí, entendidos do assunto, né? Tem vários agora, cada vez mais, né? Principalmente depois que a Open Society começou a financiar bolsas de estudo na área de segurança aqui no Brasil, através de suas ONGs correlatas aqui. Então apareceu um monte de gente aí fazendo mestrado, doutorado em segurança pública, e enfim. Né? Mas vamos lá. Então eu estou afirmando, o que existe aí em matéria de segurança pública, só para falar sobre isso, existe para ser assim. Não existe crise da segurança pública no Brasil. Não existe falência da segurança pública no Brasil. O que está aí existe para ser assim. Por isso, o termo crise e falência são inadequados. Porque crise, falência, é quando você quer implantar um projeto, quer alcançar um objetivo e não consegue por motivos alheios ou não à sua vontade. Mas o que está aí é um projeto que está sendo implantado e há muito tempo, inclusive passando também pelo assassinato de reputação dos policiais brasileiros, das instituições policiais brasileiras, né, para alimentar esta tal crise da segurança pública. Discurso esse da crise, da falência, que tem um efeito bastante problemático na cabeça do cidadão, porque isso faz com que o sujeito aguarde. Isso é uma resposta consoladora. E isto leva as pessoas a aceitarem, mesmo que indignadas por dentro, mas a aceitarem esta situação ou estas situações como, digamos, inevitáveis. Não, senhor. O que está aí existe para ser assim. Chegando mais próximo da questão do Ceará, houve um pronunciamento do secretário de Segurança, afirmando, não lembro agora se secretário de Segurança ou secretário ligado à área de administração prisional, afirmando que, dentre outras medidas de austeridade, e acabar com essa divisão de facções criminosas por pavilhão nos presídios cearenses. Ou seja, cada facção criminosa ocupa um pavilhão para exatamente se evitar massacres. Eu achei estranha essa colocação do secretário, recém-possado, pelo governador recém-eleito, porque até onde eu conheço um pouquinho, mas até onde eu conheço, eu nunca vi nada disso no mundo ocidental. Lembrando que, no caso brasileiro especificamente, a própria lei de execução penal obriga, é um dever do Estado, zelar pela integridade física do interno. Então, um secretário que propõe misturar presos de facções criminosas diferentes, ele está preparando o cenário para um massacre. Isso é uma tragédia anunciada. Então, eu achei isso muito estranho e fiquei em alerta. Fiquei em alerta. Já vamos ver o que é que vai dar. Poucos dias depois, não muito, talvez 1 ou 2 dias depois, começou a estourar o problema no Ceará, segundo consta a imprensa, em mais ou menos 15 cidades do Ceará, levando em consideração também a própria capital, Fortaleza. Então, importante lembrar que essas crises, no meu entender, programadas, só assim nós podemos justificar a palavra crise, elas levam a ideia, trazem a ideia de que o pessoal da área de segurança, os operadores, são incompetentes.
Daí porque até isso justifica uma força nacional, uma intervenção do federal no Estado. Não existe isso. O pessoal da área de segurança trabalha muito bem. Tem muita gente competente em todos os setores da segurança. Investigação, inteligência, perícia, operacionalidade, ostensividade. Não tem essa questão de incompetência. Nós não padecemos desse mal. O nosso problema é a ingerência política dentro das nossas polícias. Todas elas, até mesmo a Polícia Federal, que impede muitas vezes que os trabalhos que deveriam ser feitos pelos profissionais formados para isso, que esses trabalhos sejam efetivados. Desde investigação até trabalho ligados mais à dimensão ostensiva, que é uma dimensão muito ampla, envolve diversas atividades, investigação, muitas vezes perícia, a polícia científica. Então, essa ingerência política dentro das polícias é que é o grande problema. Eu sempre disse uma coisa, é estranho que dentro das polícias, todas elas, a carreira de policial corregedor e policial da atividade de inteligência não seja oriunda de concurso interno. É impossível você ter polícias com certa isenção de operação, de atividade, de atuação, dentro das quais duas atividades que são pilares em qualquer polícia no mundo todo, como inteligência e corregedoria, que esses policiais não tenham algum nível de independência. Ora, você não é um policial de inteligência, você está. Você não é um policial que trabalha na atividade de corregedoria, você está como corregedor. Isso faz toda a diferença. Essa possibilidade, essa fragilidade da inamovibilidade do servidor público nessas atividades faz com que, muitas vezes, trabalhos não sejam concluídos, investigações que estão prontas para se tornar denúncias simplesmente caiam no esquecimento. Como é que a gente explica uma Polícia Federal tão competente, que nos orgulha, só agora toda essa trama, nos últimos anos para cá, que toda essa trama destas organizações criminosas, envolvendo inclusive a seara política e empresarial, estão vindo à tona. É muito tempo. Claro que a polícia sabia disso. Claro que estava sendo tudo monitorado, mas por que a polícia não pôde trabalhar? Por que os resultados das investigações não vieram a termo? Então, nós não temos uma crise. Nós temos um projeto que está sendo implantado há muito tempo e que, pelo viés dos seus objetivos, que é causar balbúrdia no Brasil, está dando muito certo. Aí agora você vê pessoas sendo colocadas por um meio ou por outro, seja por eleição, nomeação, elas sendo colocadas em postos chaves, e você está vendo o melindre que isso está causando. A imprensa costuma passar a ideia de que o pessoal está com medo, a imprensa mais honesta, o pessoal está com medo das investigações, da Lava Jato e tal, porque tem muita gente devendo coisa. Sim, isso é verdade, mas há uma motivação maior para este incômodo,
que é este projeto que está em andamento há muito tempo, este projeto de desconstrução da segurança pública, e eu diria até do próprio judiciário, também afetando muito o Ministério Público, no sentido de favorecer a ação criminosa em toda a hierarquia do crime, em todas as suas facetas. E como eu tratei no vídeo anterior, aqui a gente bota muita conta, né? A gente dá muito status para essas organizações, PCC, Comando Vermelho, Comando do Norte, Comando não sei o que e tal. Eu não tenho a menor dúvida que esses caras são extremamente perigosos, maus, perversos, não tenho a menor dúvida, tá certo? Porém, o nosso criminoso desse nível, ele é muito mau, perverso, ele é, mas pouco inteligente. Quando você vê esses bandidos se organizarem com muita eficácia, com muita competência, com estratégias bastante estruturadas, tem instrução por trás disso. Sabidamente, uma das principais organizações criminosas que instruíram o pessoal do PCC, do Comando Vermelho aqui no Brasil, foram as Farc. Isso é moeda corrente, não estou contando novidade. Teria sido novidade há algum tempo atrás. Hoje não é mais, há muito tempo. Então, de repente o pessoal chega aí com explosivo, com não sei o que, com um monte de coisa aí, fazendo um monte de coisa aprontando. Quem disse que a polícia cearense não sabia? Será que a polícia cearense não sabia? Ou foi impedida de trabalhar? Bom, os impedimentos podem ser pelas mais diversas formas. Eu posso colocar comandos chaves ligados ao meu partido e impedir que os meus subordinados trabalhem. Pode ter sido isso. Com certeza, incompetência da polícia cearense não foi. Segundo o general Mourão, segundo também veiculação em jornais pela internet, o general Mourão teria questionado o governador que na altura do campeonato 40% do efetivo da polícia militar carioca, ou desculpe, cearense, estaria de férias. Bom, tomando como pressuposto que o general colocou isso, e se ele colocou, ele sabe o que ele está falando. Primeiro, é importante salientar que 40% do efetivo policial, e particularmente como funciona a estrutura das polícias militares no Brasil, é muita coisa. Esses 40% ele não é apenas um número elevado, mas ele tem um efeito dentro da corporação e nas ruas de uma cidade, de um estado, muito forte, um efeito muito forte. Por quê? Porque não é simplesmente um cálculo de percentual e a partir daí somar e diminuir. Estes 60% não significa que existem 60% dos policiais em atividade. Dentro desses 60% policiais em atividade, existem muitos, por exemplo, que estão afastados por motivo de saúde. Existem muito dentro desses 60% que estão exercendo atividades administrativas em instituições que não são nem a Polícia Militar. Alocados nas mais diversas instituições, assembleias legislativas e tal, que não são nem parte mais da operacionalidade, digamos assim, da Polícia Militar. Então, o impacto desses 40% é muito maior do que o que os números estão salientando. Então, é bom que fique claro que o que nós estamos assistindo, já falei sobre isso em diversos outros vídeos, inclusive ligados à questão da segurança, o que nós estamos assistindo
E é preciso entender isto para poder combater. É uma nova forma de guerrilha urbana. Do mesmo jeito que passou a se discutir muito, inclusive no âmbito internacional, as novas formas de guerra civil, etc, etc, passou a se falar muito sobre a questão também da... Agora, nós podemos falar seguramente das novas formas de guerrilha urbana. Aparecem os black blocs, aparecem esses estopins, esses pipocos de atentados terroristas, porque isso não é só simplesmente problema social. Isso são atentados terroristas, uma vez que houve essa ação com o intuito de causar terror à sociedade, causar pânico à sociedade, principalmente em função de afrontar, desacatar uma ordem vinda de uma autoridade do Estado, seja ela qual for. Certo? Então é preciso que nós tenhamos a capacidade, particularmente os gestores e operadores da área de segurança, de que agora é preciso saber como labutar com essas novas formas de guerrilha urbana. Uma coisa é certa, com essa ingerência política dentro das polícias brasileiras, haverá muita dificuldade. Porque, como eu disse, se eu sou um revolucionário, basta eu nomear para determinados cargos chaves dentro de uma corporação, determinados policiais, delegados, etc., que são de acordo com o meu viés ideológico. E a polícia, ao invés de caminhar para uma direção, ela vai caminhar para outra. E tudo isso dentro da legalidade. Apenas isto termina sendo a efetivação de uma perspectiva revolucionária da segurança pública. O bandido é consequência de um problema social, o bandido é vítima, esse criminal turn, não só, mas muito bem exercido pelo senhor Michel Foucault, e que tem muita influência aqui no Brasil, inclusive nos cursos de direito, nos cursos de polícia, não é por acaso. Então o bandido é vítima da sociedade, a sociedade é repressora, e que bem representa essa repressão da sociedade é o aparato policial. Fascista, racista, homofóbico, muitas vezes dito isso pelos próprios membros, alguns membros dentro das corporações policiais, que já deixaram há muito tempo de respirar o espírito de corpo para respirar o espírito revolucionário das ONGs às quais pertencem. E xingam internamente as suas próprias polícias. E não respondem por isso. Porque você acusar uma polícia de racista é algo grave. Você acusar uma polícia de homofóbica é algo grave. Mas é aquela velha história da ocupação gramsciana. O intelectual orgânico gramsciano. Quem é o intelectual orgânico gramsciano? É o cara que lê livro? Não. O intelectual orgânico gramsciano é uma besta fera. É uma besta fera que, por estar em determinado setor, parte do princípio de que ele entende o que está falando, não porque ele lê nada, mas é porque ele está ali, então ele é um especialista no assunto, porque ele está dentro daquela corporação, daquela instituição, etc, etc. Então, se eu sou policial, eu posso xingar minha polícia de racista, porque, por ser policial, eu entendo do assunto. E você, acadêmico, que disser que não, você não entende do assunto porque você não é policial. É aí que está a ideia central da definição de intelectual orgânico. E por que isso dá efeito? Então, para deixar bem claro, não existe crise na segurança pública brasileira, no sentido que é dado ao termo, usualmente ao termo. Esta crise é um projeto, é algo programado. O que está aí fora existe para ser assim. É um projeto que está sendo implantado há muito tempo. Assim como a tal da crise do sistema prisional, é conversa fiada. O sistema prisional brasileiro foi feito para ser assim.
Eu quero que você me explique como é que o Carandiru, quando foi sendo construído durante a década de 20, era o presídio modelo no Brasil e na América Latina e terminou como terminou. Descaso. Aí as pessoas ficam acreditando em coincidência. Meu querido, não existe coincidência. Você pode até ter preguiça em procurar saber o porquê daquela aparente coincidência. Mas não existe coincidência em nada nessa vida, muito menos na área de segurança pública. Com certeza os policiais cearenses, já dei aula para policiais cearenses, com certeza os policiais cearenses são extremamente competentes, preparados, habilidosos. As agências de inteligência, que inclusive todas as polícias militares possuem uma, né, são extremamente competentes. Quando os caras querem descobrir, descobrem qualquer coisa que precisa ser descoberta, entendeu? Não existe problema de recurso humano. O que existe é um problema político dentro das polícias, todas as polícias, inclusive aqui a questão das polícias militares, no Brasil todo, que impedem muitas vezes das polícias desenvolverem as suas competências da forma esperada. Desenvolvem para um outro lado revolucionário. É um projeto. É um projeto, é uma questão de como entender a questão da segurança pública. Você entende a questão da segurança pública a partir de qual prisma? Baseado na ideia de que a polícia existe para proteger a sociedade e, de fato, exercer esse papel? Ou você parte da ideia de que o bandido é a vítima da sociedade, que a polícia é uma instituição repressora e por isso ela deve ser desmoralizada, desconstruída, fragilizada, mal remunerada, para que o bandido possa atuar com desenvoltura e fazer a revolução? Um dos novos perfis do revolucionário branco, que não é novidade, está lá, já falei isso em vários vídeos, já falei em sala de aula, já falei em palestras, disse o modelo que está sendo implantado aqui tem muito a ver, tem muita influência do mini manual de guerrilha urbana do Sr. Carlos Marighella. É o Carlos Marighella que fala que existe ali aquele terrorista urbano que se veste igual as outras pessoas, que anda como as outras pessoas e que de repente ele faz terror, ele faz horror. O pessoal está aplicando no Brasil, há muito tempo eu digo isso, regrinhas básicas, porém extremamente eficazes, de manuais revolucionários. Se você não entender de revolução, se você não ler o manual revolucionário, você não vai entender o que está acontecendo lá fora. Não é para ser sabidão intelectualzão, não, citar livro, não. É para você entender o fenômeno que está na sua frente. E que você, profissional dentro daquela área, precisa entender, caso você queira realmente mudar o rumo desse país. Muitos pipocos como esses vão continuar acontecendo. Hã? Esse problema no Ceará tem um outro desafio. Partido PT. Se o Bolsonaro ou o Moro negasse a intervenção da Força Nacional de Segurança Pública, por qualquer motivo, aí já sabe, né? Já sabe que porque Bolsonaro fez isso, Sérgio Moro, porque era do PT, para atrapalhar o trabalho do PT. Não. É o PT que vai tentar atrapalhar o trabalho de Sérgio Moro e Bolsonaro com diversos problemas, agravando diversos problemas na área de segurança pública, para que haja um desgaste da imagem do governo federal. Tentaram fazer isso com o Rio de Janeiro com a intervenção das Forças Armadas, mas não conseguiram, porque nossas Forças Armadas também não são brincadeira. O pessoal, quando quer trabalhar, trabalha e trabalha bem, né? O pessoal lá das gangues do Haiti que o digam, né? Então vamos ficar atentos para estas questões que eu estou colocando aqui. E os próximos eventos que vierem a acontecer, a partir de agora você já sabe, não existe coincidência e não existe crise na segurança pública. O projeto, o que está acontecendo aí, é algo feito para ser assim. Entenda isso, tente perceber isso e você vai começar a ter uma visão bem mais para frente, bem mais alargada de tudo que está acontecendo, e você vai até poder perceber que a coisa é bem mais grave do que o que você estava imaginando. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua colaboração com o meu canal.
ajude a divulgar os vídeos, dê seu like, preste bem atenção nisso, preste bem atenção se você está inscrito, se continua inscrito, tá bom? Muito obrigado.